E aí, moçada, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui, nessa aula, vamos estudar as propriedades coligativas. O que são as propriedades coligativas? São as propriedades oriundas, né, que vêm devido à adição de um soluto não volátil, de um soluto que não passa por estado gasoso a um solvente. Mas antes da gente ver as propriedades coligativas em si, vamos retomar uns conceitos aqui para você entender melhor. Então, dá uma olhada. Vamos tratar sobre as mudanças de estado físico. Legal? Então, a gente conhece basicamente três estados físicos, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor. E é importante saber o nome dessas mudanças de estado. Do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do estado líquido para o vapor, a gente chama de vaporização. Essa vaporização pode ocorrer sob a forma de evaporação, que é um fenômeno lento de superfície, em que, de modo vagaroso, as moléculas do estado líquido vão passando para o estado gasoso, para o estado de vapor, e a ebulição, que é uma passagem rápida, tumultuosa, com formação de bolhas. Existe também a passagem sobre a forma de calefação, que, para o momento, não importa para a gente, que seria uma passagem do estado líquido para o estado de vapor praticamente instantânea. Do estado de vapor para o estado líquido é chamado de condensação, liquefação. E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Do estado sólido direto para o estado de vapor, ou do estado de vapor direto para o estado sólido, é chamado de sublimação. Tudo bem? Então, como que a gente pode estudar essas mudanças de estado físico? Para compreender os processos no qual ocorrem essas mudanças, a gente pode ver como que a variação de pressão e a variação da temperatura promove a mudança de um estado físico para o outro. Dá uma olhada. Isso é estudado no chamado diagrama de fases. Então aqui no eixo Y a gente tem a pressão aplicada a um sistema, e aqui no eixo X a gente tem a temperatura em graus Celsius. O diagrama de fases tem esse perfil parecendo um Y. Essa primeira região é a região do estado sólido, a região aqui intermediária do estado líquido e essa região inferior aqui do estado de vapor. Esse ponto aqui, chamado de ponto triplo, ele marca um ponto de equilíbrio entre o estado sólido, líquido e vapor. Então vamos entender melhor? Por exemplo, se eu fixo uma temperatura T para uma certa substância aqui nesse diagrama de fases, e nessa certa temperatura T aqui, eu também estou numa certa pressão P. Então, para essa temperatura e pressão, uma substância hipotética representada por esse diagrama estaria no estado sólido, porque é onde ocorreu o cruzamento das linhas da temperatura com a pressão. E o mesmo valeria para o estado líquido e para o estado de vapor, caso a gente escolhesse uma temperatura e uma pressão adequada. Certo? Tudo bem? Então, o diagrama de fases estuda essas transformações. Por exemplo, se eu escolhesse uma certa temperatura T aqui, vou chamar de T2. Para uma certa temperatura T2, aqui, sobre a mesma pressão, eu posso ter a substância no estado líquido. Ou seja, mantendo a pressão constante e aumentando a temperatura de T1 para T2, eu posso provocar a fusão da substância, do estado sólido para o líquido. Essa linha aqui, entre os dois estados, mostra exatamente isso, moçada. A mudança. Nessa linha aqui, a gente tem, do sentido do sólido para o líquido, a fusão. E no sentido do líquido para o sólido, a solidificação. Em cima da linha, numa pressão e temperatura em cima dessa linha, a gente tem o equilíbrio entre o estado sólido e líquido. Já essa linha azul aqui representa a separação entre o estado líquido e de vapor. Então, em cima da linha aqui, a gente tem a transição, né, do líquido para o vapor, vaporização, ebulição. A ebulição. E do vapor para o líquido, a condensação, liquefação. E em cima da linha, numa pressão e temperatura em cima da linha, a gente tem o equilíbrio entre o estado líquido e o estado de vapor.
Essa linha verde, no sentido do sólido para o vapor, mostra a sublimação. E no sentido do vapor para o sólido, também é sublimação, que na volta pode ser chamada de ressublimação. Então, em qualquer ponto em cima dessa linha, a gente tem um equilíbrio entre o estado sólido e o estado de vapor. Numa certa temperatura, chamada de temperatura do estado triplo, e para uma certa pressão aqui, que é a pressão do estado triplo, do ponto triplo, a gente teria a coexistência dos três estados físicos, sólido, líquido e vapor, em equilíbrio. Então, só retomando, ó. Na linha que separa o estado sólido do estado líquido, a gente tem um equilíbrio entre sólido e líquido. Então, a ida é a fusão, a volta é a solidificação. Esse equilíbrio está representado por esse copo de água com gelo. Então, o estado sólido e líquido da água, por exemplo, se fosse o diagrama de fase da água, os dois estados físicos coexistindo. Aqui, a gente tem do estado sólido para o estado de vapor, a ida é chamada de sublimação, e a volta pode ser chamada de sublimação ou ressublimação. Aqui, por exemplo, a gente tem o gelo seco. O gelo seco nada mais é que gás carbônico no estado sólido. O gás carbônico no estado sólido, ele passa diretamente para gás carbônico no estado gasoso. Isso que é a sublimação do gelo seco. Tem a volta também. Ah, professor, quer dizer então que o vapor de gelo seco é branco devido a essa névoa? Não. O gás carbônico no estado gasoso é incolor, né? Se você olhar para a sua sala agora, a sua sala está cheia de gás carbônico, produto da atividade metabólica dos indivíduos da sua casa, e você não vê uma névoa branca. Essa névoa branca, na verdade, é formada devido à condensação de gotículas de água devido à baixa temperatura da região aqui. Legal? Então a névoa branca, na verdade, são gotículas de água condensadas. Certo? Falando em condensação, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se a gente tem do estado líquido para o estado de vapor, a ida é chamada de ebulição. E a volta chamada de condensação ou liquefação. Então a ebulição está aqui, ó, representada nessa panela. Pode ver que tem as bolinhas sendo formadas. A ebulição é uma passagem tumultuosa do estado líquido para o estado de vapor, né? Com formação de bolhas, por isso chama ebulição. A gente tem a coexistência do estado líquido com o estado de vapor. Aqui estou usando a água para representar. E a condensação seria do vapor para o líquido. Aqui na superfície de uma janela fria, a gente tem também o estado de vapor vendo líquido. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, usando como exemplo a água. E o famoso ponto triplo. O ponto triplo seria um ponto, uma pressão e uma temperatura no qual coexistiriam em equilíbrio o estado sólido, o estado de vapor e o estado líquido, simultaneamente. Então eu espero que você tenha entendido, tem uma tarefinha aí para você fazer, a gente já volta.